7 diz que os profetas, eles iam para locais ilícitos e depois iam para o templo adorar. Então, a situação de Judá era lamentável. Lamentável a situação de Judá. E Jeremias foi levantado para profetizar antes do cativeiro babilônico. O Senhor enviou o profeta Jeremias para trazer o despertamento, para trazer para o povo, quem sabe, o quebrantamento, o arrependimento. Mas ao mesmo tempo que Jeremias profetizava, falando que o povo tinha que se arrepender, que o povo tinha que voltar, se levantaram profetas, falsos profetas, falando totalmente ao contrário do que Jeremias profetizava. Jeremias foi perseguido, muito perseguido por causa disso. Então Jeremias trazia uma palavra dizendo: olha, vocês precisam se arrepender, porque vocês vão perecer. E como pereceram, os babilônicos entraram em Judá e destruíram tudo e levaram cativos todos os judeus da cidade de Judá. E antes disso, Jeremias está falando. Jeremias está trazendo uma palavra de alerta. Jeremias está trazendo uma palavra de despertamento, falando para o povo que o povo precisava se arrepender, que o povo precisava de mudança. Irmãos, e ele vai dizer assim, ele vai falar sobre a palavra de Deus. E Deus está dizendo: não é a minha palavra como o fogo. Irmão, o fogo aqui e o martelo são ferramentas usadas por Deus para transformar o coração do povo. O fogo faz o quê? Primeiro de tudo, ele ilumina. O Salmo 119, verso 105, a palavra de Deus diz: lâmpada para os teus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus como fogo para iluminar, para mostrar a direção, para impedir que as pessoas elas caiam no abismo, elas sejam feridas, elas se afastem do Senhor. Então esse fogo ele serve para iluminar. Também o fogo serve para aquecer. Lembra os dois discípulos no caminho de Emaús? Eles vão caminhar com Jesus até Emaús e eles nem percebem que é Jesus. E aí eles estão lamentando porque você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém. Jesus do Nazareno, que foi profeta e foi morto. E aí Jesus vai começar a falar com eles. E Jesus começa lá em Moisés, vai falando sobre toda a palavra, até que eles chegam na sua aldeia. E quando eles chegam ali, eles convidam Jesus para entrar. Sentam-se à mesa e quando Jesus parte o pão, os olhos deles são abertos. Aí eles vão dizer assim: mas não é que quando ele falava, o nosso coração ardia? Então a palavra de Deus aquece o coração. A palavra de Deus tira a mornidão. A palavra de Deus tira a frieza do coração. Então ela é um fogo que aquece, que purifica o coração. O Senhor quer nos purificar e é através da palavra de Deus que nós somos purificados. Irmão, a palavra, às vezes as pessoas querem ouvir um culto coach. A gente quer um culto coach. A gente quer ouvir palavras que nos enchem a nossa mente. Não muda, não transforma. Irmão, a palavra de Deus tem que ser pregada para transformar, para mudar, para purificar. A palavra de Deus tem que purificar a nossa vida. É isso que Jeremias estava falando. A Bíblia fala lá no livro do Apocalipse que quem dera se a igreja de Laodiceia fosse quente ou fria, mas como era morna, eu vou vomitar da minha boca. Então a palavra de Deus, ela vem para mudar a nossa vida, para nos purificar. E quando não ilumina, quando não aquece, quando não purifica, consome. O fogo consome, não é? No versículo anterior diz: quem tem a palha com o trigo, o Senhor está dizendo que aqui tinha o trigo
consumida. Então, quando a palavra de Deus, irmão, que é o fogo, não ilumina a nossa caminhada, não aquece o nosso coração, não purifica a nossa vida, ela vai consumir. O fogo vem para consumir. E não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que a nossa vida seja mudada, irmão. Palavra que não muda ninguém não é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela muda. Ela transforma a nossa vida. A palavra de Deus, agora a gente vai dizer que é um martelo. O martelo serve para quê? Para quebrar a dureza do nosso coração. E nossa geração é uma geração de coração duro. A gente prega, a gente fala, a gente ensina, a gente mostra a direção, mas o coração das pessoas está endurecido. Mas o Senhor está dizendo que a palavra dele é um martelo que vai quebrar todo o coração endurecido. As pessoas hoje, elas ouvem a palavra, mas elas resistem à palavra de Deus. Resistem, irmão. E o martelo nas mãos do Senhor, ele vai servir para quebrar esse coração que resiste à palavra de Deus, que resiste ao ensinamento, que resiste à profecia. A palavra de Deus é um martelo. O martelo serve para quê? Serve para moldar. Então a palavra de Deus, ela molda a nossa vida, ela transforma a nossa vida. Irmão, quando nós nos expomos à palavra de Deus, a nossa vida vai sendo lapidada. Coisas que ontem eu achava normal, a palavra de Deus trouxe para mim um entendimento, e hoje eu já entendi que se a Bíblia diz não, é não. Se a Bíblia diz sim, não é sim. Isso é moldar o nosso coração, moldar a nossa vida. E a palavra de Deus é um martelo, e o martelo, quando a palavra de Deus não quebra, quando a palavra de Deus não molda, a palavra de Deus mói. Você entende o que a palavra de Deus está dizendo? O Senhor é um fogo que ilumina, que aquece, que purifica. E quando nada disso acontece na nossa vida, o fogo vem e consome. A palavra de Deus é um martelo que quebra o coração duro, um martelo que molda a nossa vida. Mas quando eu não deixo meu coração ser quebrado, eu não deixo a minha vida ser moldada, o martelo vem para morrer. Mas não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que a nossa vida seja transformada. E se a gente acha que a palavra de Deus tem que ser sempre doce como mel, para mim ela é. Ainda que seja uma palavra dura, ela é doce como mel para mim. Porque eu já entendi que eu preciso que o Senhor trate comigo, trate áreas da minha vida que precisam ser tratadas. Então eu não me importo quando Deus fala de forma dura comigo através da palavra dele. Mas muita gente acha que quando Deus traz uma palavra de correção, uma palavra que vai incomodar, bom, eu não vou nessa igreja porque a gente é sempre atacado. Se o Espírito Santo de Deus vai te atacar, tem alguma coisa errada. Mas como você aceitar e começar a ser moldado por Deus, começar a Deus te moldar, começar a deixar Deus te moldar, te purificar, quebrar o teu coração, mudar a tua vida. Não resistir ao Espírito Santo. Não resistir à volta do Espírito Santo. Se o Espírito Santo nos está trazendo uma palavra que confronta, que traz confronto, glória a Deus, Deus está cuidando de nós. Difícil é quando a palavra vem e não nos confronta mais, não nos incomoda mais, não faz mais diferença nenhuma em nosso coração. Aí a minha pergunta é: o Espírito Santo de Deus, ele está aí? Deus é forte. Essa é a minha pergunta. Então a palavra de Deus, irmão, ela é um fogo. Nas mãos de Deus, fogo e martelo, ferramentas para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história, para nos lapidar, para nos moldar de forma a Deus nos usar, a Deus nos abençoar, a Deus nos fazer pessoas melhores. Amém? Afinal de contas, irmão, de bonzinho a gente não tem nada. Nós precisamos do tratamento do Senhor. Esse capítulo 23, ele começa falando ai dos pastores. Aqui, deixa eu fazer só um parênteses para você. Pastores aqui nessa casa, não somos os pastores aqui, que eu e os pastores da igreja, de outras igrejas,
Aqui nesse caso, os pastores eram os líderes, no caso, os reis, aqueles que conduziam o povo. E ele está dizendo que o povo, que os pastores estavam destruídos. Ainda que a gente não é grande coisa, não, mas mesmo assim, neste caso aqui, pastores eram os reis, eram aqueles que conduziam o povo. E aqui está dizendo que esses pastores dispersavam as ovelhas. Dispersavam as ovelhas. Portanto, o Senhor traz a palavra através de Jeremias, dizendo que ele queria trazer um renovo de Davi. E aqui ele está dizendo assim, olha, eu tenho uma ferramenta, que é o fogo, para te aquecer, para te purificar, para te iluminar ou consumir. A escolha é nossa. Se nós vamos deixar Deus iluminar o nosso caminho, se nós vamos deixar Deus purificar a nossa vida, aquecer o nosso coração, como fez com os discípulos do caminho de Emaús. Olha, eu tenho uma ferramenta, Deus disse, que é um martelo, para quebrar o teu coração duro, para quebrar o teu coração e fazer você andar nos caminhos do Senhor. Eu tenho um martelo que molda você, como um artista que faz a sua escultura. O Senhor faz isso, Ele nos molda, não é? Mas se você não quer ter o seu coração quebrado pela palavra, não quer ter a sua vida moldada, então o martelo vai moer. Então a escolha é nossa. O Senhor primeiro tenta de todas as maneiras nos tratar. Tratar como? Através da sua palavra. A palavra de Deus é o tratamento. E nem sempre tratamento é tranquilo. Geralmente o tratamento ele vai confrontar. E muitas vezes vai doer, mas com certeza vai sarar. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 8. Verso 34. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser, repita isso comigo. Se alguém quiser. Isso. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus anjos. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. Tem algo importante nesse texto que eu quero destacar. Que Jesus não obriga ninguém a segui-lo. O texto começa e diz: se alguém quiser. Aí você vai talvez dizer: pastor, mas tanta gente insiste comigo, tanto, pega tanto no meu pé, e você está dizendo agora que se eu quiser. Irmão, nós somos chamados para pregar. Aquele que foi salvo, aquele que conhece Jesus como seu Senhor, ele vai querer ver as pessoas que ele ama bem, de vida mudada, bem emocionalmente, bem fisicamente, bem espiritualmente. Então a gente quer que aquilo que Deus fez em nossa vida, e que foi tremendo, o que Deus fez em nossa vida, o quanto Deus transformou a nossa vida, o quanto Deus encheu o nosso coração de amor, de misericórdia. O que a gente quer? A gente quer que as pessoas que nós convivemos, as pessoas que são próximas de nós ou não tão próximas, porque quem está cheio do amor de Deus fala de Jesus para todo mundo, não é? Não consegue ficar de boca fechada. Quem é cheio do amor de Deus, quem é cheio da misericórdia de Deus, não encontra alguém e sabe que aquela pessoa está na perdição, a gente vai falar do amor de Deus. Então,
nós falamos, nós pregamos, e esse é o nosso chamado. O primeiro chamado que nós temos, e talvez eu vou ser mais específica hoje, dizendo que é o chamado que Jesus nos deixou ir por todo mundo, prega o Evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado será salvo, é o nosso chamado. Pregar o Evangelho, falar o amor de Deus para as pessoas, e insistir mesmo. Insistir. E é o que a gente faz. Mas agora Jesus está dizendo, quem quiser. A nossa função é pregar. Mas é escolha das pessoas aceitar ou não. Para nós não tem opção de pregar ou não. Nós temos que pregar. Não é opcional. Jesus mandou ir pregar o Evangelho. Mas a quem vai me ouvir, vai ouvir a minha pregação, vai ouvir o meu convite. É assim, Jesus disse, se alguém quiser. Não é obrigado. Jesus não obriga ninguém a nada. Mas Ele está fazendo uma oferta que vale a tua vida. Porque Ele está ofertando o céu. Porque se você acha que vai viver aqui eternamente, é um engano. E se você acha que depois de morrer acabou, é outro engano. E se você acha que depois que morreu você vai voltar aqui no cachorro, no gato, é outro engano. E se você acha que adianta fazer missa ou oração para você depois que você morreu, é outro engano. Então a oportunidade é agora. A chance é agora. O dia é esse. Nós estamos pregando. E aí, o que eu tenho que fazer, eu que ouço o Evangelho? Aceitar. Jesus está dizendo, se você quiser, a oferta é preciosa, é a oferta mais preciosa da tua vida. A oferta é o céu. A oferta que Jesus está fazendo aqui é o céu. Você quer ir para o céu? Todo mundo vai dizer que quer. Eu nunca encontrei ninguém que eu falasse assim, você quer ir para o céu? Fulano, você quer ir para o céu? Não tem ninguém falando, não, quero ir para o inferno. Ninguém nunca falou isso para mim. Porque nós estamos ofertando o céu. Se você quiser ir para o céu, quem quiser vir após mim, aí ele vai dizer, negue-se. Aqui que está o problema. Porque quem quer ir para o céu? Vamos lá, irmão. Então, pois é. Entendeu? Mistério. Todo mundo quer ir para o céu. Aí Jesus vai dizer assim, olha, se você quiser vir após mim, o problema está aqui, no restante do versículo. Negue-se a si mesmo. E aqui está o X da questão. Porque isso, negar-se a si mesmo para seguir a Jesus, não significa abandonar o pecado. Significa se submeter à vontade de Deus. Só que eu já vou te avisar, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então você não vai ficar... Seguir a Jesus não é algo para te destruir, é para te trazer vida. Então se você quiser seguir a Jesus, vai ter que fazer renúncias. E é por isso que tanta gente quer, mas não segue. Quer a bênção, quer milagre, quer ir para o céu, mas não quer negar a si mesmo. Está pronto para se sacrificar por amor a Jesus. Aí então, se você mudar a pergunta, fala, você está pronto para se sacrificar por amor a Jesus? Com certeza a gente vai ter menos mãos levantadas. Mas na verdade, quando a gente abre o coração para o Evangelho, a gente vai mesmo seguir a Jesus, largar a mão de tudo o que não está de acordo com a vontade dele. E é por isso que as pessoas falam, crente é ignorante. Não, crente não é ignorante. A gente prefere agradar a Jesus, porque Ele morreu por nós. Então, eu prefiro agradar a Jesus, fazer a vontade dEle, fazer o que Ele quer. E Jesus, irmão, Ele está explicando para os seus discípulos o que Ele quer. Sabe que alguns discípulos, algumas pessoas, o fariseu, na verdade, chegou perto de Jesus certa-feira e disse, eu quero te seguir. Jesus disse, olha,
as raposas têm seus ninhos, as aves do céu também, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E Jesus estava dizendo, olha, para me seguir, você não vai ter benefícios. Você não vai ter vantagens. Para me seguir, você não vai ter riquezas, porque não é isso que Jesus oferece. Jesus oferece a salvação da nossa alma. Podemos ter as riquezas? Até podemos. Mas não é isso que Jesus oferece. Ah, Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu enterrar meu pai e minha mãe. Oh, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Vem me segue. O que Jesus está dizendo? Eu sou prioridade. Não que não é para a gente honrar nosso pai e nossa mãe, mas Jesus está dizendo, eu tenho que ser prioridade na sua vida. Então, negar-se a si mesmo, irmão, envolve colocar Jesus em primeiro lugar. Envolve agradar a Jesus e fazer a vontade dele. E aí é onde muita gente desiste. Onde muita gente abre mão. É quem quiser. Quem quer seguir Jesus, quem quer segui-lo, negue-se a si mesmo. E aí, irmão, aqui eu gostaria de fazer um parênteses, porque isso envolve obediência. E nós nascemos debaixo de desobediência. É da natureza humana desobedecer. Quando o homem desobedeceu a Deus, a ordem era simples. Vocês não comam dessa árvore. Ou seja, Deus estava dizendo, a minha vontade é que vocês não comam dessa árvore. Mas o homem fez a vontade dele. Desobedeceu a Deus e tem sido assim até hoje. Então, negar-se a si mesmo vai envolver obediência a Deus. Obediência à sua palavra. Obedecer é fazer a vontade do Senhor, irmão. É natural, nós nascemos com essa natureza de desobediência, de rebeldia, de rebelião. Mas o Senhor está dizendo assim, ó, se você quer vir após mim, se você quer me seguir, negue-se mesmo. Ele está dizendo, você vai precisar me obedecer. Irmão, obedecer a Jesus é a coisa mais especial que pode ter. Fazer a vontade dele. Agradar o coração de Deus. Irmão, quando eu agrado o coração de Deus, ele se volta para mim. Quando tem algum problema, ele está comigo, me guardando, me protegendo, me livrando. É uma alegria na alma que quem não tem Jesus não consegue entender. Não consegue entender isso. Porque essa alegria que ninguém consegue entender, mesmo diante das lutas, a gente está cantando, pregando, ensinando, as pessoas não conseguem entender isso. E por que não conseguem entender, irmão? Só quem tem Jesus entende isso. É negar-se a si mesmo, é fazer se submeter à vontade de Deus. E ele vai dizer, qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. E aqui, irmão, negar a nós mesmos e tomar a cruz não é fácil, mas Jesus avisou que deixar de fazê-lo é ainda pior. Pode não ser fácil. Talvez você que está crente há mais tempo pode dizer, tem sido uma luta, pastor. Tem sido difícil. É muita renúncia. É muita coisa que eu tenho que mudar na minha vida. É muita coisa que eu tenho que deixar de fazer, porque eu entristeço a Deus. Irmão, mas deixar e se negar a aceitar esse convite, esse amor de Deus, é ainda, a palavra é rejeitar. Rejeitar o convite, rejeitar o amor de Deus é ainda muito pior. Você já pensou? Fechar os olhos aqui e quando você for para a eternidade, você saber que rompeu definitivamente todas as oportunidades que você tinha de viver para sempre com Ele. Ou você acha que vai viver aqui 1000 anos? 2000? 3.000. A gente vai, a eternidade. Só que aqui, com essa carne, com esse corpo, é um tempo. E é a única chance que nós temos. Quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer
que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. É a oferta do Senhor para nós. É a oferta do Senhor para você. Uma oferta de ter vida. E vida com abundância. Querido, eu tenho uma dificuldade para entender alguém rejeitar amor. A gente pode rejeitar muitas coisas. Mas rejeitar o amor de Deus eu não consigo entender. Eu não consigo entender alguém dizer eu não quero Jesus. É difícil, depois de mais de 40 anos servindo ao Senhor, é difícil para mim entender alguém dizer assim, eu não quero fazer a vontade de Deus. Eu tenho dificuldade para entender isso. Não, eu não quero obedecer a Deus. Se você não obedece a Deus, obedece quem? Foi o irmão Luiz que falou, não tenho culpa de nada. Mas é bem isso, né? Não se eu desobedeço a Deus, se eu não quero Deus, eu rejeito Deus, eu rejeito o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, eu estou aceitando tudo aquilo que o mundo oferece. E o mundo jaz no. Entende? É difícil para mim entender isso. Porque quando falava que Jesus me amava, irmão, eu entendi rapidinho, né? E eu quis muito rápido desse amor. Muito rápido. E eu era jovem. Ainda era jovem. Eu ainda era jovem. Quando ele disse para mim, Jesus ama você. E pensa, o tanto que insistia comigo. Todo dia tinha um batendo na minha porta. Você não vai hoje? Todo dia. Eu estou aqui hoje por causa da insistência dos crentes. Porque quando eu falava que não ia, eu ficava na porta da minha casa. Os braços cruzados esperando. Se isso não for amor, eu não sei o que é. Insistir. Eu sou pastora hoje porque alguém insistiu comigo para me mostrar desse amor. Eu aceitei. Foi muito difícil. Tinha muita coisa para renunciar. Até hoje eu estou renunciando, irmão. Mas o amor de Deus excede todo o entendimento. O amor de Deus. Sabe, você abrir o seu coração e dizer, Jesus, toma conta de mim. Eu tentei até hoje. Eu tentei sozinha. Agora eu quero conhecer desse amor. Você vai ver o que Jesus faz. Você vai ver o que Deus faz na sua vida. Alguém que está aqui, que entregou a vida a Jesus de verdade, se arrependeu? Levanta a mão se você se arrependeu. Não, eu me arrependi. Eu nunca devia ter entregue a minha vida a Jesus. Tem alguém que arrependi? Alex, você fez o jogo. E quem se arrepende? Dizer que Deus nesse século endurece o coração das pessoas. Mas tem um crente aqui para bater todo dia na porta. De joelho. Você entregou a sua vida a Jesus um dia porque alguém estava de joelho, orando por você, intercedendo por você, buscando pela tua vida, buscando pela tua alma. E aí ele disse, que daria o homem pelo resgate da sua alma? Nada que você tenha você consegue dar pelo resgate da sua alma. Porque é de graça, não paga nada. Não paga nada, é de graça. O amor de Deus é de graça. Não vai gastar nada. Esse é o problema. Talvez se a gente tivesse juntar dinheiro para comprar salvação, a gente daria mais valor. Mas como é de graça, a gente tem dificuldade. Não é? Mas ele vai dizer, o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora. Jesus foi duro aqui. Fala a verdade, que isso foi martelo e fogo. Fala a verdade. Foi ou foi? Foi martelo e fogo ou foi? Foi ou foi? Chamou essa geração de adúltera e pecadora. Se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai
com os santos anjos. Não se envergonhe do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho que prego. Porque o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonhe do Evangelho que prego. Não se envergonhe de servir a Deus. Ah, mas o que meus amigos vão falar? Os seus amigos não vão te levar para o céu, Jesus vai. Mas o que a minha família vai dizer? Irmão, família, às vezes, na hora que você mais precisa, não está lá. Mas Jesus está sempre lá quando você precisar. Então, vale a pena.